Pessoal, boa tarde. Esse vídeo eu tenho o intuito de explicar como é que funciona um pouco o alinhamento das impressoras aqui da ProtoSmart e vou ensinar também como recalibrar caso ela perca o alinhamento em algum momento, por uso, por tempo decorrido, enfim. Basicamente, o que a gente faz? A gente faz uma amostragem completa da impressora uma única vez. E essa amostragem depois é armazenada na memória dela. E toda vez que ela for fazer uma nova impressão, ela não vai ter que fazer uma amostra completa de novo. Ela vai amostrar só um único ponto para ter a referência de que altura a mesa está e nada mais. Como é que ela faz isso? Basicamente, a gente tem na nossa programação como se fosse uma matriz virtual de pontos na mesa. Vou fazer aqui com caneta para ficar mais fácil de visualizar. Imagina que ela tem virtualmente uma matriz de 25 por 25 pontos. Eu vou fazer aqui de qualquer jeito só para vocês terem uma noção. Imagina que é isso. A gente tem ali uma matriz de 5 por 5. 5 pontos no eixo X, 5 pontos no eixo Y. Onde a impressora vai fazer uma amostragem ponto a ponto 3 vezes, vai tirar a média e vai armazenar isso. Além disso, ela faz uma interpolação entre esses pontos. Então, aqui, por exemplo, esse espaço entre um ponto e outro, ela vai fazer um cálculo para poder fazer o que a gente chama de uma interpolação linear, para dar um valor aproximado para cada divisão aqui desse espaço. Beleza? Por que é interessante recalibrar, refazer essa matriz às vezes? Porque acontece de, sei lá, eu tirei o vidro para limpar, desloquei a impressora ou perdeu a calibração por algum outro motivo. Acontece de, em alguns desses pontos, ou a peça começar a descolar, então o PLA fica muito alto, ou ficar muito apertado. Ter problema de, tá saindo o material normalmente, quase que na mesa inteira, mas tem um ponto específico onde a impressora abaixa o cabeçote e parece que é sem motivo nenhum. Então, a gente vai aprender aqui a fazer de novo essa amostragem completa e depois a gente vai aprender a editar ponto a ponto, porque mesmo fazendo a amostragem, nem sempre tu consegue uma precisão que seja suficiente para você. Então é legal a gente ter a possibilidade de editar ponto a ponto. É um processo razoavelmente simples, dá para fazer bem rapidinho e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Os comandos que a gente vai usar, primeiro, são esses aqui. Eu vou deixar na tela um pouquinho, se quiser pausar o vídeo não tem problema. Aí tá até já bem explicadinho o que a gente vai fazer, mas eu vou explicando agora ao longo do vídeo, passo a passo. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Pronterface, que é o meu supervisório, o controle manual da máquina. Vou mandar conectar a impressora. E o primeiro comando aqui vai ser, como de praxe já, para quem já assistiu algum outro vídeo de tutorial daqui, G28. Isso vai fazer a impressora ir para a posição de referência dela, que é a posição 0 da mesa. Beleza? Terminal, caixinha de texto aqui no Pronterface para digitar um comando. Aqui ela vai me dar o feedback, ela vai me dar respostas. E o botãozinho de enviar. Então, G28, enviar. Pronto, você agora tem a impressora na posição inicial dela, posição de referência. A partir disso, eu já consigo
ignorando, fingindo que eu nunca tenha feito essa amostragem ou que a matriz já está deslocada e a matriz antiga já não me interessa mais, eu vou mandar ela fazer uma amostragem completa. Mas antes, se alguém tiver curiosidade, você pode digitar esse comando aqui, o G29 espaço T, que ele vai mostrar a matriz anterior. G29 espaço T, aqui no Pronter Face, Enter. Ele vai te listar aqui, como se fosse uma tabelinha do Excel, os pontos e as respectivas alturas de cada ponto. Então, como se fosse enfim, uma batalha naval, um sistema de coordenadas. Então, o ponto aqui mais da esquerda inferior é o de referência 00 e o mais da direita superior é o de referência 44. Repara que ele começa a contagem com 0 e não com 1, né? Enfim, então, recapitulando, 00, 10, 20, 30, 40. Se eu for subir, então, 01, perdão, aqui embaixo 00, 01, 02, 03 e aqui 04. E aí as suas variações ao longo do meio da matriz. Beleza, a gente já viu que existia aqui uma matriz, porque essa impressora já tinha sido calibrada antes, eu estava usando ela. Então eu vou ignorar ela, vou deletar essa matriz aqui e vou criar uma outra. Como é que eu faço isso? Aqui nos nossos comandos, a partir do momento que eu iniciar uma amostragem nova, ela automaticamente exclui a antiga. Então, pessoal, só um aviso. Se você já tem uma malha bem feita e percebeu que só em 1 ou 2 pontos na sua impressora está o pico apertando demais ou não está aderindo direito, assiste o vídeo até o final, porque é bem instrutivo. Mas basicamente você vai usar o sistema de referência que eu vou explicar ao longo do vídeo e vai usar esse comando para editar o ponto que você quer alterar. Não precisa fazer todo o processo de fazer a amostragem da mesa de novo, fazer a interpolação dos pontos, nada disso. Que a impressora geralmente já sai de fábrica, já sai daqui bem calibrada. Às vezes um ponto ou outro deixou passar ou se alterou conforme foi instalado no local. Então você só vai usar esse comando que eu explico lá no final do vídeo para editar aquele ponto específico e depois vai salvar com M500. Não precisa fazer todo o processo de amostragem da mesa de novo, porque isso é um processo razoavelmente demorado. Beleza? Então vamos lá. Se quiser ficar mais fácil de memorizar, passo 1. Vamos lá. G29 espaço P1. E agora ela vai fazer a amostragem desses 25 pontos, 3 vezes por ponto, fazer a interpolação e armazenar na memória dela. Eu vou dar uma avançada aqui no vídeo, porque senão vai ficar bem longo. Mas vou deixar aí tocando rapidinho só para vocês verem mais ou menos o processo, como é que funciona.
Beleza, pessoal, acabou o processo de calibração então, perdão, de amostragem então. E agora, dando sequência, o próximo comando é o G29P3. Ele nada mais, assim, simplificando, ele preenche pontos que não foram possíveis de ser amostrados e faz a interpolação entre os pontos que ele conseguiu fazer a medição. Então vamos lá, isso aqui ele não gera nenhuma saída, G29P3, Enter, tranquilo. Se ele reclamar, o meu aqui por exemplo reclamou, que precisa fazer o home XY primeiro, só manda ela fazer o homing, procedimento comum. Pode tanto clicar aqui para a impressora ir para o ponto zero, quanto digitar G28 e apertar Enter. É o mesmo processo. E aí você faz de novo então, G29, P3. Tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo nesse caso. E aí ela fez a interpolação. Beleza. Vou salvar a matriz agora, porque eu não quero perder ela quando eu desligar a impressora, porque eu não quero ter que ficar fazendo esse procedimento demorado toda vez que eu ligar ela. Então, G29S de salvar 0, G29S0, salvei, aqui ele até diz, salvo no slot 1. Depois G29A, que aí eu estou dizendo para a impressora que a partir de agora o sistema de alinhamento automático está ativado e ela te confirma isso, beleza? Então, já digitei o S0, G29A. Aí eu salvo de vez, definitivamente, todas as configurações com M500, M500 Enter, foi salvo. E agora se eu quiser ver a matriz nova é G29T novamente. Aí ele me dá a matriz nova. Beleza, aqui a impressora já está alinhada, já foi criada a matriz de correção, matriz de alinhamento. E o próximo passo é testar ver se essa matriz está mesmo alinhada. Então, bom, uma consideração. Aqui eu entendo que você já fez o distanciamento, já fez a calibração da distância entre o bico e o vidro e a mesa de impressão. Tem um outro vídeo explicando só como fazer isso, mas é importante que você tenha feito porque senão, por mais que ela tenha na memória dela o perfil da mesa, se a mesa está inclinada, se a mesa está torta, qualquer coisa, ela ainda não sabe exatamente qual a distância do bico para o vidro. Então é importante que você faça os dois procedimentos. Provavelmente se você está vendo esse vídeo, você já fez o procedimento anterior, então pode pular essa parte. Se não, volta lá e faz também. A ordem não importa tanto. Beleza? G29T, estou mostrando aqui a matriz criada e que está ativa. Agora, esse comando aqui vai ser por último. Eu venho no Cura, eu já estou com ele aberto aqui na outra tela, pronto. Aqui eu tenho uma peça que preenche a mesa inteira. Essa peça não vai ser impressa até o final, então pode usar esse modelo meu aqui, eu posso disponibilizar. Ou você pode colocar qualquer objeto e ampliar ele até ele ocupar a mesa, pelo menos em sua maioria aqui. Por que isso? Porque assim a gente consegue ter um perfil visual de como está essa matriz de alinhamento. Então imagina os 5 pontos aqui ao longo do objeto, tanto na horizontal quanto na vertical, na largura e na profundidade. E se esse ponto aqui tivesse sido amostrado, por exemplo, para ficar mais baixo do que o vidro realmente está, só nesse ponto e no seu ao redor, o bico vai abaixar sozinho e vai pressionar demais contra a mesa.
Ou o contrário, teve um ponto aqui no fundo, sei lá, que não amostrou legal. Então, só nesse ponto o material vai ficar soltando. Se acontecer na peça inteira, ou pelo menos na maioria da peça, aí o problema não é a matriz de alinhamento, e sim a distância do bico para a mesa. Então não faz muito sentido você tentar ajustar aqui na matriz. Você até consegue, se você ajustar os... Imagina assim, o bico está 2 milímetros acima da mesa. Você tem a opção de ir lá e abaixar só o bico nas configurações aqui no ponto de referência dela, e a partir daí tudo vai ficar 2 milímetros abaixo. Ou você pode continuar seguindo o tutorial desse vídeo e abaixar esse bico em 2 milímetros para cada ponto da mesa. Eu acho que é muito mais trabalhoso, né? Então, vamos entender. Por isso que é tão importante você já ter o bico calibrado para estar encostando perfeitamente na mesa, sem nem apertar demais, nem estar flutuando. Então tá, já tenho isso aqui salvo, eu vou mandar a minha impressora começar a imprimir e vocês vão ver no perfil da impressão os possíveis defeitos. Vou dar uma acelerada provavelmente no vídeo, que é mais interessante. Beleza, agora eu posso cancelar já, que eu já tenho um perfil legal. Já mostro mais de perto. Pronto, pessoal. Cancelei na primeira camada para não deixar fazer mais. Desliguei a impressora, pausei o vídeo aqui rapidinho e troquei a câmera de lugar para ficar melhor de ver. Isso aqui poderia ser qualquer objeto, tá? Só acho que fica mais fácil com esse aqui. Eu vou dar uns exemplos do que tá bom, o que não tá. Isso muda um pouquinho porque essa minha tá com bico 0,8 e quem tiver com bico 0,4 vai dar uma diferença, não muito. Então, esse canto, por exemplo, aqui, tá bem bom. Eu passo a mão, ele não sai. E eu também vejo que a linha tá bem sólida. Então, esse é um exemplo ideal. Aqui na mesa, a minha, no caso, estava com... O problema dela era o bico mais elevado. Então, eu não vou ter nenhum exemplo de apertando demais. Basicamente, essa linha não ia nem aparecer. Ela ia ter apertado tanto o bico que não ia aparecer linha nenhuma aqui naquele espaço. Não teria filamento, porque ela não conseguiu depositar. Ó, um exemplo ruim desse lado, por exemplo. Se eu passo a mão, ó, tá solto. E essa mesa tinha sido preparada com spray Carina, então não teria por que acontecer isso. Eu vou mostrar depois uma imagem ilustrando melhor um pouco o que é uma primeira camada boa e uma ruim. Então nesse caso, que aqui está de ponta cabeça a câmera, mas esse canto seria de referência, esse ponto aqui, né? Seria o ponto de referência 4, 4. Então, o meu comando lá seria M421, certo? Que diz que vai editar a altura desse ponto aqui. M421, espaço I4, espaço J4, espaço Q, e aí em seguida o quanto eu quero descer ou subir isso daqui. Então seria, como no caso eu quero descer
seria Q menos provavelmente 0.3, 0.4, que aqui tá solto, mas não, eu vejo que não tá muito alto, assim, então é pouca coisa. Vai umas 2, 3 tentativas aí até regular mesmo perfeitinho. Então vamos lá para a interface de volta. Então beleza, eu vou dar um G29T aqui para a gente ver a matriz atual de novo. G29T, eu recebi a matriz. O que eu disse quando a gente estava olhando para a mesa da impressora? Que esse ponto, porque na nossa imagem a gente estava de ponta cabeça, esse ponto, inclusive eu falei errado ali, não é o 4,4, é o 0,4. Como estava de ponta cabeça, esse canto veio parar aqui, né? Então o ponto 0,4 tinha que ser abaixado em 0,2. Como é que eu faço isso? Usando esse comando aqui. M421 IJ para referenciar o ponto e Q, o quanto eu quero abaixar. Então vamos lá. M421 espaço I 0, então, não 4. J 4 Q menos 0.3. Eu vou abaixar então o bico naquele ponto 0.3 milímetros. Pronto, agora eu posso ver a malha de novo, a grade de novo, para ver se foi alterado. Repara que aqui então o valor é 0.017. Agora ele é menos 0.283. Ele foi alterado. Feito isso, é só dar um M500. Lembra aqui, né? Para salvar. Um M500. E tá salvo. Se eu tiver mais algum ponto para editar, eu posso fazer aqui direto. Só mudo a referência. Se eu quiser editar esse ponto aqui do meio, 1.355, que é a altura que ele está agora. Seria M421 espaço I, então, lembrando que começa em 0, então seria 0, 1, 2. Aí para cima a mesma coisa, 0, 1, 2. Então seria esse ponto aqui, seria de referência 2, 2. Então I2, J2 aqui na nossa batalha naval, espaço Q. Imagina que esse ponto então estivesse muito apertado, não está saindo muito filamento bem no meio da impressão. Então eu vou subir esse ponto, vou subir em 0,2, por exemplo. 0,2, positivo agora. Então positivo sobe o bico um pouco, negativo abaixa o bico. Enter. Se eu quiser confirmar G29T, estava 1.35, agora está... Opa! Deu um scroll grande demais aqui. 1.55. 1.35, 1.55. Então beleza. Eu não vou salvar porque não é esse o caso da minha. Se eu quiser carregar uma malha que foi salva anteriormente, eu sei que estava na malha 0, eu faço G29L de load 0, que aí eu vou carregar essa malha. Beleza. Aí depois eu só dou um M500 e o que vai valer é a malha que estava salva. Mas enfim, isso, se gerar dúvida, eu acho que vale a pena um outro vídeo depois, só para fazer essa questão de gerenciar 1, 2, 3 malhas salvas, malhas diferentes na mesma impressora. Não vem muito ao caso. Então é isso, aí manda imprimir de novo, não precisa nem preparar esse arquivo mais uma vez lá no Cura, é só mandar imprimir de novo mesmo. E você já vai ver que o perfil mudou um pouco. Esse canto aqui, com a modificação que a gente fez, já vai estar mais próximo da mesa, aderindo melhor. Eu falei que ia mostrar um exemplo, né? Um esquemático do que é uma primeira camada boa, então vamos lá. Aqui na área de trabalho, eu tenho essa imagem. Isso aqui
representa o bico longe demais da mesa. Você vê que o filamento ele fica meio arredondadinho assim. Você, se passar a mão aqui, ele sai fácil da mesa, porque ele chega a estar meio arredondado, não teve pressão suficiente para que ele grude na mesa. Esse aqui é outro caso de errado. Nesse caso o bico está perto demais da mesa e aí chega a ter umas falhas na hora de sair o filamento. Isso aqui é quando o bico está apertado demais. Isso aqui é um exemplo do ideal. Esse desenho está até meio desproporcional, que aqui também parece que está muito alto o filamento. Mas acho que serve como exemplo. Repara que assim que o bico acaba, já tem a mesa aqui. Imagina que isso aqui está extremamente ampliado. Então ele chega a dar uma... Não vou lembrar agora uma palavra melhor. Ele sempre chega a dar uma arrastada no plástico. Imagina que ele precisa fazer um pouquinho de trabalho de espátula ali, de empurrar esse plástico adiante. Que aí ele vai aderir bem. Então se eu apertar demais, vai falhar. Se eu apertar de menos, ele vai sair com um perfil mais arredondado e aí não vai aderir direito. Se eu apertar perfeito, ele vai sair um perfil mais chatinho assim, mais achatado um pouco. E aí vai ficar legal. Bom, pessoal, acho que é isso então. De novo, começo todo o processo G28 para lá ir para a posição de referência dela, a posição inicial, o 00 do nosso, o 000 do nosso eixo de coordenadas. G29T mostra a matriz atual. P1 faz todo aquele processo de amostragem que demora. P3 faz a interpolação. Isso aqui basicamente você sempre faz. M500 salva. A gente usa bastante esse comando. E aí o G29T de novo para ver a matriz nova e o M421 com as opções que seguem para editar os pontos específicos que eu quero. Editei tudo, M500 para salvar, mando imprimir de novo. Bom, então acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp, aqui no vídeo, qualquer lugar eu respondo. E valeu!